Olá, seja muito bem-vindo ao canal Minha Herança e nós estamos hoje no estudo de número 5 da carta de Paulo aos Colossenses, com o tema Vivendo a Plenitude em Cristo. Esse tema que nós vamos ver hoje é como que o tema central da carta aos Colossenses. Essa carta tem 4 capítulos, nós estamos no capítulo 2 e vamos ver hoje do versículo 6 até o versículo 10. E esses versículos, eles contêm informações que são centrais à mensagem principal que Paulo quer nos trazer aqui nessa carta aos Colossenses. Então, esse estudo de hoje é muito importante. Então, abra sua Bíblia, preste atenção, vamos buscar entender e compreender o texto bíblico, porque esse é o nosso objetivo aqui no canal, é fazer com que você se aproxime das Escrituras, que você aprenda a examinar as Escrituras e junto nós vamos buscando a correta interpretação e compreensão do texto, para que a nossa fé seja fortalecida, para que nós possamos crescer na fé e no entendimento. Então, esse é o convite. Se você ainda não está inscrito no canal, não esquece de ir lá se inscrever no canal, porque todos os vídeos novos que forem chegando aqui dos próximos estudos na Carta aos Colossenses, você vai sendo informado. Então, não se esquece de se inscrever, isso é muito importante, e compartilhar o vídeo, passar essa mensagem do Evangelho para frente, para que mais pessoas possam se aproximar desse estudo da Palavra de Deus, porque é só dessa forma que a nossa fé cresce. Porque a palavra vai dizer que a fé, lá em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da Palavra de Deus. Então, não deixe de fazer isso, não deixe de caminhar junto aqui e continuar participando com a gente no canal. Eu quero começar com você, para a gente pensar sobre esse tema, vivendo a plenitude de Cristo, te contando uma história. Vamos supor que eu e você tenhamos marcado uma reunião de trabalho, marcado pelas 3 horas da tarde. E já são 4 horas e eu ainda não cheguei. De repente, eu chego atrasado, mas eu estou bem arrumado, bem vestido, e eu chego para você e você me pergunta, olha, o que aconteceu que você chegou atrasado, tanto tempo atrasado, 1 hora? E eu então digo, olha, eu estava vindo, resolvi vir de a pé e na minha pressa, na correria, eu atravessei a rua sem olhar e nisso vinha um caminhão, uma Scania gigante. O motorista estava numa velocidade muito grande, a uns 100 por hora, então ele não conseguiu frear e me atingiu em cheio. Mas eu estou aqui, consegui vir. Você olharia para mim e diria, você é um mentiroso, porque essa tua história não faz sentido. Por que você diria isso? Porque aquilo que eu estou declarando para você, aquilo que eu estou afirmando não corresponde ao fato de eu estar ali, inteiro, vivo, né? O mínimo que eu estaria era num hospital entre a vida e a morte, se aquilo de fato tivesse acontecido, porque você iria dizer, olha, é impossível você sofrer um encontro desse nível com um caminhão e não ter sido afetado, não ter sido mudado do teu estado de saúde. E esse é o ponto que eu quero que você entenda. É impossível que eu e você tenhamos um encontro real, genuíno, verdadeiro com o Evangelho de Deus e continuemos as mesmas pessoas. Entende? Da mesma forma como esse nosso exemplo, é impossível alguém ser atropelado por um caminhão a 100 por hora e continuar igual. O poder que há em Deus, o poder que há no Evangelho genuíno,
de Jesus Cristo, esse poder transformador do Evangelho, é impossível que eu e você tenhamos um encontro real e não tenhamos mudança. Não sejam mudanças perceptíveis em nossa vida. Por isso que o Evangelho ele é associado a um novo nascimento, a uma morte do antigo eu, a uma morte da nossa perspectiva da vida pela carne e agora há um novo nascimento em Cristo Jesus. E é justamente esse novo nascimento que faz essa diferenciação entre o cristão nominal, aquele que nasceu em um lar cristão, aquele que aprendeu a frequentar uma igreja, e ele apenas faz essa declaração de que ele é um cristão. E aquele cristão que é o cristão que nasceu de novo, que tem uma vida realmente transformada e que a cada dia está crescendo e se tornando mais a semelhança de Cristo Jesus. Então, por isso é que esse estudo hoje é tão importante de que você entenda, que você o compreenda, porque é sobre isso que ele vai falar. É sobre essa diferença tão importante de você compreender entre um cristão nominal, alguém que apenas se identifica com o cristianismo, ou alguém que de fato nasceu de novo e percebe e vê em si os frutos do Espírito, uma vida transformada por causa desse encontro impactante com o amor de Deus em Cristo Jesus. Ok? Então vamos lá, pega a sua Bíblia, abra lá em Colossenses capítulo 2 e vamos ler juntos do versículo 6 ao 10. Veja que versículos maravilhosos esses que nós vamos ler. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui, inspirado pelo Espírito Santo, palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Paulo diz assim: portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo, pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. E vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Veja só, nós temos bastante informação aqui nesses textos, nesses versículos, mas eu vou buscar dividir eles em 3 partes para ficar fácil aqui da gente acompanhar. Primeiro, esse conceito de que eu recebo Cristo e agora eu vivo nele. Esse vai ser o primeiro ponto que nós vamos conversar. Segundo ponto é o perigo de viver fora de Cristo. O texto vai falar sobre esse perigo. E terceiro, nós vamos falar sobre o mistério da encarnação. Então vamos lá, pelo primeiro ponto aqui, que é, assim como nós recebemos a Cristo, nós agora vivemos em Cristo. Veja, isso é essencial e é lógico. Quando a gente estudou no vídeo anterior, no vídeo de número 4, e nós conversamos sobre os versículos 1 até o 5 do capítulo 2, nós vimos ali que Cristo é tudo, que nele, em Jesus, está toda a sabedoria e todo o conhecimento. Nós vimos que toda a Escritura aponta para Jesus como o Salvador, como o Messias, e como a igreja vive para anunciar Cristo e vive para olhar para Ele. Ora, se Cristo é tudo, como nós vimos no vídeo anterior, nada mais lógico do que eu agora então viver nele. Não faz sentido eu reconhecer que Ele é o próprio Deus encarnado, de que nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, como nós lemos no vídeo anterior,
e agora eu viver a minha própria vida, eu continuar vivendo para mim mesmo, não faz sentido. Se eu entendi que Jesus é tudo, eu agora vivo para Ele. Por isso que Paulo começa como que apelando para a razão, ele está puxando os versículos que a gente acabou de ler, né? Que a gente estudou no vídeo anterior, então ele está começando assim, ó, portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, já que vocês receberam a salvação em Cristo, ele diz, agora continuem a viver nele, porque essa é a resposta lógica de alguém que declarou que recebeu Cristo como seu Senhor. Nós temos até essa polêmica, né? Tem algumas pessoas que eu já conversei que entenderam que o pregador Paul Washer, ele era contra o apelo. Em muitas pregações dele, ele fez observações com relação a isso, com relação ao apelo. Mas a questão não é que ele era contra o apelo, inclusive nos seus sermões, Paul Washer elogia Billy Graham, fala da sua admiração por grande ministério que Billy Graham exerceu. Mas qual que é o problema? O que o Paul Washer está muitas vezes denunciando quando ele fala a respeito desse problema dos apelos? Ele está querendo chamar a atenção para aqueles que entendem o apelo, o fato de eu ir na frente, declarar uma oração que o pregador me pede para fazer, como uma fórmula mágica. Porque muitas vezes esse apelo pode vir cheio de um apelo emocional, algo que apenas me causa uma emoção momentânea e eu vou lá e eu faço uma declaração. Mas aquela declaração, ela não é fruto de um arrependimento genuíno. E eu apenas falo algo da boca para fora. Então eu entendo que é porque eu fiz aquela declaração, eu penso que aquilo tem algum poder mágico de então me transformar. E aí acaba se gerando esse problema das pessoas que agora se declaram cristãos, mas não experimentaram uma transformação genuína e verdadeira. Não experimentaram aquilo que nós estamos falando, que é o nascer de novo. Esse é o problema. O nascer de novo em Cristo não pode ser reduzido a uma declaração de fé, a uma simples oração. Essa oração, essa declaração de fé é apenas o princípio de algo em que nós vamos ser lançados agora a uma vida em Cristo Jesus. É aquilo que vai corresponder à mudança de direção. Então, quando se tem um apelo, é necessário que se tenha uma explicação daquilo que vem depois, assim como Paulo está explicando aqui. Olha, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, agora vivam nele, entende? O problema não está no apelo em si. O problema está em apenas dizer para a pessoa, agora que você fez essa declaração, deixa eu contabilizar aqui, para que eu possa falar para os outros que nós tivemos tantas pessoas convertidas nesse culto, e pronto, pode ir para sua casa. E eu não dou mais a orientação para a pessoa. E eu não a faço entender isso que as Escrituras dizem, olha, assim como você recebeu, agora você precisa viver em Cristo. Há uma vida a ser desfrutada em Cristo Jesus, porque agora, quando você faz essa confissão, você está morrendo para o mundo e nascendo para viver em Cristo Jesus. Não é confessar e partir para a vida normal, partir para o meu dia a dia. Entende? Essa é a grande questão, essa é a grande observação e a grande crítica que o Paul Washer faz, porque quando se transforma esses apelos em apenas uma prática para se poder anotar que tiveram tantos convertidos, você começa a gerar aquilo que podemos chamar de falsas conversões. E é o que nós temos hoje em grande escala no Brasil, que são os cristãos nominais. Pessoas que lotam as igrejas, algumas genuínas, outras igrejas falsas, mas dentro de todas essas igrejas está cheio de pessoas que não conhecem as Escrituras.
Cristãos que acham que ser cristão é apenas uma declaração de fé. E não compreenderam que ser cristão é viver em Cristo Jesus. E a única forma de viver em Cristo é qual? É eu andar com Cristo, é eu conhecer Cristo, é eu ouvir a voz de Cristo através das Escrituras. Então nós estamos hoje cheios, igrejas cheias, um país que se declara 80% cristão, cuja um percentual ínfimo, muito pequeno, lê as Escrituras diariamente, faz dela o seu refúgio. Olha o que o versículo 7 vai falar. Quando ele diz assim, olha, agora que vocês receberam a Cristo, tenham bom senso, né? E também agora vivam nele. E aí ele vai dizer, como isso? No versículo 7 ele vai aprofundar isso, dizendo, olha, vocês têm que estar enraizados e edificados nele, firmados na fé, como vocês foram ensinados, transbordando de gratidão. Aqui nós temos esse elemento no final do versículo que é muito importante nós percebemos. Transbordando de gratidão. Por quê? Se eu entendi quem eu era, o que Deus fez por mim, a única resposta lógica, a partir do momento que eu entendo qual era a minha condição antes de Cristo, e agora eu entendo o que Cristo fez por mim, a única resposta é um coração transbordando de gratidão. Relembra comigo que está lá em Colossenses capítulo 1, no versículo 13, que nós já estudamos. Olha o que ele diz. Pois ele, Cristo, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Veja só a obra que Deus fez através de Cristo. Ele nos tirou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, como não ser grato? Como eu não ter o meu coração transbordando de gratidão pelo aquilo que o Senhor fez por mim? E a única resposta que eu posso dar de um coração grato pelo aquilo que ele fez por mim é agora viver para ele. E aí o versículo diz, agora vocês devem viver enraizados. Sabe? Esse conceito de estar ali fixado em Cristo e criando raízes, aprofundando raízes, essa intimidade diária, esse se alimentar dele todo dia, ouvir sua voz através das Escrituras, conhecer a Cristo, ver os seus milagres, caminhar como quem caminha junto com os apóstolos, se aproximar da Bíblia agora como quem se aproxima de Jesus e permitir que a sua fé vá sendo fortalecida. Isso é ser enraizado em Cristo Jesus. Isso é ser edificado, é fortalecer a nossa fé. Lembra que nós falamos no início do vídeo? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Talvez você pense hoje, eu tenho uma fé tão frágil, qualquer coisa eu já me sinto tão abalado, a minha fé às vezes parece tão pequena, eu não tenho nem certeza hoje da minha salvação. Querido, a única resposta está aqui. Você quer ter sua fé fortalecida? A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E viver em Cristo é isso, é criar raízes nele, é estar firmado na fé, a partir de um coração grato, a partir de que você entende de onde Cristo tirou você. Você agora é lançado para essa vida de edificação em Cristo Jesus. Entende? O entendimento, a compreensão do que Cristo fez por nós, de nos tirar das trevas e nos transportar para a luz, de fazer aquilo que para mim e para você era completamente impossível. Eu e você somos ou éramos completamente incapazes de nos justificar diante de Deus. A gente falou sobre isso, a incapacidade de nossas boas obras serem suficientes para nos colocarem nos céus. Nenhuma delas, todos pecaram. Por isso, nós dependemos completamente da obra e do sacrifício de Cristo. E quando eu entendo isso, isso gera um coração grato e gera uma mudança de direção. Essa é a real conversão, quando há uma mudança de direção completa. Direção,
Querido, quando a gente fala em mudança de direção, a gente não está a gente nada mais está falando do que mudar a razão pelo que você vive. Isso é mudar de direção. Você está indo numa direção com um alvo. Você tem aqui uma razão de viver. Eu vivo por causa disso. Quais sejam os teus objetivos? Sucesso financeiro e tantos outros que as pessoas colocam na sua vida. Eu tenho um alvo e eu estou indo nessa direção. Quando de repente eu sou encontrado por Cristo e como o texto diz, eu agora recebo Cristo. A partir desse momento, isso é tão poderoso, a verdadeira conversão, a verdadeira compreensão do Evangelho. Ela é tão poderosa, como a gente começou o vídeo falando, que é impossível que eu continue na mesma direção. É impossível que eu continue com os mesmos propósitos, com os mesmos focos da minha vida. Eu agora mudo de direção. Por que eu mudo de direção? Porque agora a razão pela qual eu vivo é totalmente diferente. Se você ainda tem a mesma razão de viver que o mundo tem, é porque você ainda não foi convertido. Você talvez foi convencido a frequentar uma igreja. Você tem a conveniência de ter uma religião porque seus pais já eram dessa religião. Mas se o teu alvo de vida, a tua razão de viver hoje ainda não é Cristo, não é glorificar Cristo, não é viver pelo reino de Deus para estabelecer o reino, é porque ainda você é alguém que se chama o cristão nominal. Mas quando você entende o Evangelho, quando você entende daquilo que você, da onde você foi resgatado, que Cristo fez aquilo que você não poderia fazer de maneira alguma, se Ele não tivesse feito e te resgatado, você estaria condenado ao inferno. É impossível que você entenda essa mensagem e não seja, como Paulo diz agora, constrangido por esse amor. E agora a sua direção muda completamente. Você muda porque a razão de viver muda. E as nossas afeições mudam completamente. Então, por isso que o versículo 6 vai dizer, se você recebeu o Cristo de maneira genuína, agora a única resposta é viver nele. Ele passa a ser a sua paixão. A sua vida passa a ser fundamentada e enraizada nele. Seu grande alvo de existir, a sua grande razão de existir é conhecê-lo, é se aprofundar nele através da sua palavra. E agora as suas afeições são retiradas do mundo e passam a ser totalmente voltadas a Cristo. Veja um texto do apóstolo João, lá na epístola dele, em 1 João, no capítulo 2, versículo 15 ao 17, olha o que ele diz. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que ele está falando isso? É que ele está dizendo que Deus olha alguém amando o mundo, então ele diz, eu não amo mais então essa pessoa. Não é isso. O que ele está dizendo é que se você ainda ama o mundo, é porque você ainda não foi alcançado pelo Evangelho. É isso que eu estou te falando, se as tuas paixões, se a sua razão de viver estão nas coisas do mundo, é porque você ainda não foi verdadeiramente achado por Deus, encontrado por Deus. Olha o que ele continua dizendo, olha, pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, as paixões da carne, o desejo dos olhos, as cobiças, a soberba da vida, todas essas coisas, elas não provêm do Pai, mas elas são do mundo. E a real conversão é justamente essa mudança. É quando os meus anseios, os meus desejos agora, por causa da graça de Deus, por causa desse amor que agora me constrange, as direções dos meus afetos são completamente mudadas para Cristo. Eu recebi e agora eu vivo nele. Agora ele é a razão do meu viver. Essa é a essência do Evangelho. Por isso que esses versículos aqui são o centro da carta aos Colossenses. É a mensagem principal, porque crer em Jesus não é apenas conhecer a sua história. Conhecer a sua história, como eu já disse, a maioria do Brasil conhece. As criancinhas já desde pequenas já conhecem a história de Cristo, o que ele fez, como ele viveu, como ele morreu.
Mas não se trata apenas disso, de conhecer a história ou de fazer uma confissão dizendo eu tenho Jesus como meu Senhor. Não é só isso. Crer em Jesus é viver nele. É viver para Ele, em obediência a Ele e total submissão ao seu reino. Entende? É muito mais do que apenas conhecê-lo externamente, apenas reconhecê-lo externamente. Tem a ver com agora viver realmente nele, obedecer os seus mandamentos, obedecer os seus ensinos e se submeter totalmente a ele e ao seu reino como um súdito, como alguém que agora morreu para a velha vida e agora está aprendendo a caminhar nessa nova vida em Cristo Jesus. Então essa é a essência do Evangelho. É a essência da mensagem aqui da carta de Paulo aos Colossenses. Se vocês querem viver um evangelho genuíno, verdadeiro, não apenas recebam Cristo da boca para fora, mas aprendam a ter uma vida em Cristo Jesus. E você pode me perguntar, por que, se eu não viver isso, quais são os perigos se eu não viver em Cristo, se eu apenas me tornar um crente nominal? E é interessante como Paulo vai nos alertar sobre isso. Se você não viver em Cristo Jesus, o que vai acontecer com você é que você vai ser atraído, você vai ser enganado e escravizado pelas mentiras do diabo. Agora, um detalhe muito importante quando a gente fala sobre mentiras do diabo. Não pense que ele vai vir com aquela cara feia e com os dois chifres como a gente vê, né, nos filmes ou nos desenhos. Não. Ele vem para nós com uma aparência de sabedoria. O diabo se apresenta com as filosofias mais modernas que você puder imaginar. Veja só o que Paulo vai trazer aqui, ó, no versículo 8. Olha o que ele diz. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam, veja, elas têm fundamentações nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo Jesus. Ou seja, logo após Paulo vir falando para a gente, olha, você precisa estar firmado em Cristo, enraizado, edificado nele. Por quê? Se você não fizer isso, as filosofias enganosas, elas vão enganar você. O diabo, através das filosofias desse mundo, ele vai ludibriar você, ele vai enganar você. Por que as pessoas hoje, muitas vezes, estão numa igreja, de repente são levadas por tudo quanto é vento de doutrina, por tudo quanto é doutrina enganosa, porque não estão firmados em Cristo. Aí vem liberalismo teológico tão forte hoje, onde começam a dizer, olha, tudo é relativo. Percebe, a Bíblia ela é arcaica, ela precisa ser atualizada, a gente não pode ter essas visões e começam a dizer que a Bíblia é patriarcal e ela é opressora e pessoas começam a ser enredadas por todo tipo de engano. Outros grupos começam a dizer, olha, a gente não pode ir tão contra aquilo que a ciência fala no evolucionismo. Então, alguns começam a dizer, sabe, eu acho que Gênesis não é literal. Eu acho que talvez Gênesis seja apenas metáforas que Deus usou para falar com a gente. E começam a relativizar as escrituras sagradas. E se você não estiver enraizado em Cristo, se você não conhecer a razão da sua fé, o mundo vai te ridicularizar e a sua fé vai ser destruída. A hora que eles ridicularizarem você, a sua fé, se ela não estiver estabelecida, vai ser destruída. Olha o que o apóstolo Pedro escreve na sua epístola, lá no capítulo 3, no versículo 15. Olha só que texto lindo.
Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Olha isso. Você deseja santificar Cristo, querido, no seu coração? Você tem esse desejo? Olha o que ele diz. Então esteja sempre preparado para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Você hoje está pronto para responder? Alguém que chega e começa a questionar a razão da sua fé, te trazer questionamentos sobre a Bíblia, você a estuda profundamente a ponto de poder respondê-lo e dizer a razão da sua fé, por que você crê, citar textos da palavra de Deus e dizer eu creio em Cristo, porque está assim registrado, porque é assim que eu aprendi. Porque, querido, as filosofias enganosas, assim como a gente está vendo aqui nesse texto, já estão presentes desde o tempo de Paulo até o nosso tempo. Elas estão presentes em todas as gerações. Paulo, quando ele está escrevendo essa carta aqui, quando ele fala das filosofias, algumas delas presentes lá era aquilo que eles chamavam de protognosticismo, que era essa crença principal do gnosticismo, para você entender rapidamente, era a ideia de que a salvação ela vinha por meio de um conhecimento secreto. Gnosis vem da palavra do conhecimento. Então, gnosticismo, eu consigo me salvar por meio de adquirir conhecimentos secretos. Conforme você vai evoluindo naquela seita, naquele grupo, você vai adquirindo conhecimentos mais elevados e vai alcançando a salvação. Ou seja, o que é totalmente contrário à mensagem de Cristo, que é a mensagem do Evangelho de Cristo, que é a salvação exclusivamente pela fé e pela fé na obra unicamente de Cristo, ou seja, graça de Deus. Ou seja, essas filosofias, elas misturam elementos do cristianismo com as ideias pegavam ideias do platonismo, do misticismo oriental, dualismo persa, eles faziam uma miscelânea e apresentava aquelas filosofias. Mas você veja como é interessante, já desde aquele tempo, eles não desprezavam a mensagem bíblica. Eles falaram, não, deixa a gente pegar alguns conceitos bíblicos para que as pessoas não pensem que nós estamos rejeitando, mas que elas pensem que nós estamos apresentando uma outra forma de cristianismo. E hoje nós temos tantos enganos sutis. Por isso que é importante, querido, você conhecer Cristo, você se aprofundar em Cristo Jesus, para que você não seja enredado. Lembra que nós vimos Colossenses 2:3, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando Paulo escreve isso, ele está fazendo o quê? Combatendo essa heresia do protognosticismo. Porque tinha gente pensando que elas precisavam buscar outros conhecimentos, estudar outras filosofias, ir atrás desses falsos mestres que diziam, vem aqui, que eu tenho um conhecimento secreto para você. E aí Paulo vai dizer, não creio nessas coisas. Em Cristo Jesus, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento já estão nele. Vocês não precisam ir atrás dessas coisas. Outra mensagem enganosa do protognosticismo era que eles ensinavam que o corpo era mau e o espírito era bom. Tudo que é matéria é ruim. E aí nós vamos ver aqui em Colossenses 2, versículo 9, que é o nosso próximo versículo, Paulo falando algo que também é para combater essa filosofia que estava nascendo ali em meio da igreja de Colossos. Olha o que ele vai dizer, pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Olha isso. Toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo Jesus. E essa é a terceira e última parte que a gente vai fazer aqui do nosso estudo. Então a gente primeiro viu o quê? Assim como nós recebemos Cristo, nós também vivemos nele. Primeiro ponto importantíssimo de entendermos. Segundo ponto que a gente já viu, cuidado, porque fora de Jesus, se você não aprender a viver em Jesus, você vai ser enredado pelas filosofias diabólicas que nós temos hoje,
tão abundantemente na nossa sociedade, sendo defendidas por ditos pastores e tantas pessoas. Então, primeiro ponto, receba Cristo e viva nele, para que você não caia nesse segundo ponto, que é os enganos e as filosofias. E o terceiro ponto, para a gente encerrar, é esse mistério da encarnação. Veja o que Paul Washer declara, ele fala assim: as glórias contidas na encarnação, no Deus encarnado, levarão uma eternidade de eternidade para ecoar, mas não se pode encontrar trabalho mais nobre. Veja só que bonita essa declaração, ou seja, é um mistério grandioso, compreendemos como que um Deus infinito, soberano, todo-poderoso, eterno, como que pode que esse Deus, a plenitude dele, não foi uma partezinha de Deus, Jesus não era uma partezinha de Deus, Jesus não era um semideus, o texto está dizendo aqui claramente, a plenitude da divindade habitou em Cristo. Como isso aconteceu é um mistério, nós só podemos crer porque assim as Escrituras nos dizem. Esse mistério da encarnação, de compreendermos a Trindade, como que isso funcionou, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Compreendemos esse mistério de que eles têm uma mesma essência, mas eles são distintos. Veja alguns textos que mostram isso. Como Deus Pai e Deus Filho são distintos. Olha isso. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho, em quem eu tenho prazer. Deus está se referindo a Jesus. Veja João 17:1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para os céus e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Veja a distinção. Jesus está se referindo a Deus. João capítulo 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês um outro conselheiro. Jesus está se referindo ao Espírito Santo, que Ele esteja com vocês para sempre. Olha isso que interessante. Essa palavrinha outro conselheiro aqui de João 14,16 é muito importante você entender que ele é alguém da mesma natureza. É a palavrinha alon no grego, que quer dizer justamente isso. Eu pedirei ao Pai, Ele dará a vocês alguém da mesma natureza minha, um outro conselheiro que esteja com vocês para sempre. Mas o que eu quero que você entenda é como Deus se refere a Cristo, como Cristo se refere ao Espírito Santo de formas distintas. No entanto, eles têm a mesma essência. Olha textos que mostram isso. Quando a gente lê João 17:21, para que todos sejam um, Pai, a oração de Jesus, né? Como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí aqui nós temos essa essência, Jesus está em Deus, Deus está em Cristo. Olha esse texto aqui de 2 Coríntios 5,19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quando Jesus está na cruz, não é como que um Deus distante, vendo seu Filho, mas a Bíblia fala Deus estava em Cristo. Por quê? Porque eles compartilham da mesma essência. Embora distintos, a mesma essência. Deus estava lá em Cristo reconciliando consigo o mundo, não atribuindo aos seres humanos os seus pecados e nos confiando a palavra da reconciliação. Olha Mateus 28:20, ensinando-os, a grande comissão, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Veja só, Jesus falando, eu estou com vocês até o fim dos tempos. Só que, no entanto, ele ia subir aos céus. Então, quando ele diz, eu estou com vocês até o fim dos tempos, de quem Jesus está falando? Do Espírito Santo. Mas é como que ele, porque ele e o Espírito Santo e Deus carregam a mesma essência. Olha só o que Jesus fala em João 14:18. Não deixarei que vocês fiquem órfãos, eu voltarei para junto de vocês. Ou seja, eu vou subir,
mas eu vou voltar para junto de vocês, não vão ficar órfãos, eu estarei com vocês através do quê? Através do Espírito Santo que habita em todo aquele que verdadeiramente crê. Então você percebe esses elementos da presença de Deus, da encarnação de Deus em Cristo. Quando a gente lê um texto que fala, olha, toda a plenitude da divindade habitou em Cristo Jesus. Por que isso é tão importante a gente entender esse elemento da encarnação? Por que eu trouxe esses textos para você? Porque quando nós começamos a entender um pouco quem realmente Jesus é, o fato dele ser a expressão exata da glória de Deus, nós vamos começando a compreender um pouquinho do significado do que ele fez na cruz. Ao passo que você entende a grandiosidade de quem Deus era, que ele não era apenas um representante de Deus, que ele não era um semideus, mas que ele era o próprio Deus encarnado, a plenitude, isso faz com que você compreenda aquilo que é o tema dessa carta. Você vai compreendendo a suficiência, o total poder e grandeza daquilo que ele conquistou para nós na cruz. E você vai entendendo que você não precisa de mais nada. Você não precisa de outro intercessor, você não precisa de intermediário, porque agora você entendeu a grandiosidade do que Cristo fez na cruz. A grandeza do que ele conquistou para você. E agora a sua única paixão. Eu costumo dizer, a sua única obsessão é conhecer esse Cristo, é compreender os seus mistérios, é beber da sua palavra dia e noite. Porque você quer entender cada vez mais a grandiosidade do que esse Deus encarnado fez por você na cruz. Por isso que é tão importante você entender isso, o mistério da encarnação. Veja o versículo 9 e o 10. Do capítulo 2 de Colossenses que a gente está estudando. Olha o que ele diz. A gente já leu aqui, né? Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo Jesus. E vocês estão plenos nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade. Olha isso, ele usa a mesma palavra. Essa palavrinha do grego, plenitude, vem do plero, que significa estar completo, estar pleno. Assim como a gente viu no versículo 9, olha, toda a plenitude, toda a completude de Deus habitou corporalmente em Cristo Jesus. Aquilo que a gente falou, né, os gnósticos não acreditavam, eles falavam contra isso. Por quê? Se a matéria é ruim, jamais a divindade poderia habitar num corpo. Então eles negavam completamente a encarnação, a presença de Deus plena em Cristo Jesus. Não, isso não podia acontecer. Por isso que Paulo coloca de forma tão clara, olha, você precisa entender, a plenitude de Deus habitou em Cristo Jesus. E ele vai dizer, e agora vocês estão plenos nele. Porque se o evangelho é, assim como eu o recebi, eu agora vivo nele, e ele é a plenitude de Deus, eu tenho a plenitude. Eu estou completo, eu não preciso mais correr atrás de filosofias humanas. Eu não preciso ir mais atrás de nenhuma fonte, outra fonte de conhecimento, de sabedorias, de filosofias, para tentar elevar o meu eu espiritual. Não, de forma alguma. Tudo que eu preciso para a vida eterna, para a salvação, está em Cristo Jesus. A minha jornada se resume a Cristo. Ele é tudo para mim. A minha jornada espiritual não está mais agora atrelada a ninguém mais que não seja o conhecimento de Cristo Jesus. Por quê? Porque nele vocês estão plenos, completos. Por quê? Ele vai terminar dizendo, ele que é o cabeça de todo poder e de toda autoridade. Querido, que outro poder, que outra autoridade que eu possa querer buscar nesse mundo? Que outro mestre, que outro guru que eu posso querer seguir? Se Cristo é a plenitude da divindade, a expressão exata do ser de Deus.
E essa é a grande mensagem desse texto que a gente acabou de ler aqui, desses versículos aí do 6 ao 10, para a gente compreender. Olha, se vocês receberam a Cristo Jesus, agora vivam nele. Essa é a resposta mais lógica que eu e você podemos dar, porque nisso, exatamente nisso, consiste a verdadeira conversão, em viver em Cristo Jesus, em aprender a amar a Ele, amar a Sua palavra, amar os seus ensinos. Eu tenho falado muito isso para as pessoas. Se eu e você vivêssemos há 2000 anos atrás e quiséssemos viver em Cristo Jesus, qual seria a maneira de eu fazer isso? Eu teria que fazer aquilo que ele disse: olha, vem e me segue. A única maneira seria geograficamente, fisicamente, eu abandonar o lugar onde eu estou e seguir Jesus para poder ouvir seus ensinamentos. Agora, 2000 anos depois, Jesus não está mais entre nós. Ele já morreu, ressuscitou e está assentado à destra do Pai. Qual é a maneira que eu e você temos para seguir Jesus? Para ouvir sua voz, ouvir seus ensinamentos, ver os seus milagres, compreender a sua mensagem. Qual foi a maneira que Jesus deixou? As Escrituras. Ele deixou as Escrituras. Em João, capítulo 14, ele vai dizer: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. A gente leu esse texto aqui. Eu vou enviar o outro Consolador. E ele disse: ele vos fará lembrar de tudo que eu vos ensinei. O Espírito Santo fez os discípulos lembrarem tudo que ele disse. Aquilo que ele falou, as palavras que eu digo para vocês, não são meras palavras, mas são espírito e são vida. Todas essas palavras de vida, de transformação, as palavras da vida eterna que Jesus disse, foram escritas pelos seus apóstolos e você tem acesso a elas. Quando você pega a sua Bíblia e vai lá ler o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, aí você lê Atos, o princípio da igreja, você lê as cartas de Paulo, Romanos, Colossenses que nós estamos estudando, Coríntios, Filipenses, Tessalonicenses, as maravilhosas cartas do apóstolo João, 1ª, 2ª João, as cartas de 3ª João, né? As cartas de Pedro, 1ª e 2ª Pedro, tudo isso deixada por Cristo a nós. João vai dizer: olha, eu escrevo essas coisas. Quando você pega lá no início do Evangelho de João, no Evangelho de João não, na Epístola, no 1 João, no capítulo 1, acho que no versículo 3, ele vai dizer: eu escrevo essas coisas sobre Cristo, aquele que nós vimos, aquele que nossas mãos tocaram, para que vocês tenham comunhão conosco. Olha que coisa maravilhosa! Para que eu e você possamos ter a mesma comunhão que eles tiveram com Cristo, experimentar a vida eterna, viver em Cristo Jesus. Por isso que ele nos deixou as Escrituras. Querido, não despreze as Escrituras, a Bíblia Sagrada, leia ela, porque é a única maneira de você exercitar isso que a gente viu hoje. Assim como recebestes a Cristo Jesus, também vivei nele. A única maneira de você experimentar isso é a palavra, é ouvindo a voz de Cristo. E essa palavra vai lavando você, ela vai transformando sua mente, ela vai transformando o seu entendimento, a sua compreensão. Você começa a ver com os outros olhos o que é ser igreja, o que é caminhar junto com a igreja de Cristo, o que é contribuir para o crescimento do reino de Deus, buscar levar essa mensagem adiante, amar missões, amar trabalhar na igreja, amar cuidar de pessoas, amar fazer discípulos e ser discipulado. Toda a sua mente vai sendo transformada. Isso é a essência do que a palavra diz. Não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Querido, se hoje você está conformado, se você olha para a sua vida e você gosta das coisas do mundo, você age como o mundo, você fala como o mundo, você pensa como o mundo, o que te leva a pensar que você está convertido genuinamente? Então ore, se arrependa, peça ao Senhor: Senhor, transforma meu coração de forma genuína. Transforma, alcança-me, Senhor, por misericórdia, por a tua graça.
faz com que meu coração seja impactado como quem é atravessado e atingido por esse caminhão, onde a minha vida seja completamente mudada e transformada a sua direção, o alvo, a minha razão de viver não seja mais as coisas desse mundo, mas a minha razão de viver seja Cristo e unicamente Cristo. Amém, querido? Que essa mensagem fique no seu coração, que você aprenda a viver a plenitude de Cristo, que essa seja a nossa oração, o anseio do meu coração e do seu coração, que o Senhor nos conceda isso, que nós não apenas o recebamos de palavra, mas que nós aprendamos a desfrutar dessa plenitude que há em Cristo Jesus. Amém, querido? Não esquece de compartilhar, de curtir esse vídeo e que o Senhor te abençoe. E até o nosso próximo estudo, seguindo adiante aqui na carta de Paulo, nessa carta maravilhosa aos Colossenses. Deus te abençoe.